Olá, boa tarde, gente. Esperar um pouquinho todo mundo entrar. Esperar um pouquinho Dimitri entrar. Olá, quem tá chegando? Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde para quem chega. E feliz ano novo! Hoje é o ano novo astrológico. Sim, a gente tem esse hábito, né, como sociedade, de comemorar o ano novo no 31 de dezembro. E é muito importante porque tem uma egrégora, né, comemorando. Mas o ano novo astrológico começa no equinócio de primavera para o hemisfério norte, outono para o hemisfério sul. E, e que varia, né? Às vezes é dia 21, às vezes é dia 20. Tem cálculos que dão essa data precisa. Esse ano novo astrológico está começando hoje. Começou hoje às 6h37 da manhã. Vou receber aqui o Dimitri Camiloto. Ele ainda não entrou. Ele ainda não pediu aqui para entrar comigo. E ele é um super astrólogo. Bom, deixa eu me apresentar. Enquanto ele não chega, eu sou a Drica Voivodic, sou professora da Escola da Aura, professora de meditação das rosas, praticante de leitura de aura, ainda em treinamento, né? Pretendo um dia me tornar professora de leitura de aura também. Acho que muitos de vocês estavam vendo, né, a contação de história maravilhosa que a gente que teve agora no festival, que foi com a Ana Leite e com a nossa querida mestra Angelina. Foi incrível, assim como surgiu assim a leitura de aura. Cadê, Dmitri? Você não chega? Bom, esperando aqui, né? Bom, então enquanto isso eu vou continuar falando de mim. E aí eu sou professora então da Escola da Aura, sou ilustradora e designer, trabalho na comunicação da Escola da Aura, é, fazendo essas artes lindas assim, é uma coisa que eu adoro fazer. E eu sou uma curiosa e uma estudante de astrologia. Desde adolescente, desde muito cedo, tudo que cai nas minhas mãos de astrologia eu leio, devoro. Já fiz curso, já investiguei, já estudei, mas assim, não me sinto astróloga, né? Não me sinto capacitada. Mas sempre dou meus pitacos e tô sempre olhando como é que tá o céu e trazendo para as pessoas, assim, de vez em quando alguém me convida para falar dentro da escola, né? Algum colega, algum professor me convida para falar como é que tá o céu daquele momento. E aí eu sempre trago alguma coisinha, mas não me sinto, assim, astróloga o suficiente para, enfim, fazer interpretações mais profundas, que é o que o Dimitri, que eu convidei para estar aqui com a gente hoje, vai trazer. Ele é meu astrólogo, assim, há pelo menos uns 6 anos. Astrólogo e amigo, a gente foi ficando amigo no decorrer do tempo. E eu me consulto sempre, assim, tipo, pelo menos. Ops. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Acho que a minha conexão deu alguma falhazinha. Mas enfim, e aí o Dimitri é um super astrólogo. Assim, eu acompanho ele nas redes, acompanho ele aqui no Instagram, acompanho ele no Facebook também. Ele sempre tem uma palavra muito sábia assim para falar sobre o momento presente. E ele deve estar chegando, esperando ele chegar, ele entrar aqui com a gente. Mas é isso, a gente vai conversando. A hora que ele chegar, a Ana está perguntando se tem rituais para hoje. Bom, eu sempre considero que todo início de ciclo, até na lua nova eu faço isso, assim, todo início de ciclo eu gosto de plantar as minhas intenções. Plantar o que eu. O Dimitri entrou. Ele entrou, daqui a pouco ele tá aqui com a gente. Então, é isso, assim, eu acho que é um momento muito de plantar intenções, né? O ano tá começando aí. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. A bordo. Acho que ele vai aparecer aqui. Oi, Olá, Jimmy! boa tarde. Olá! Boa tarde, Tudo bem? querido. Bem-vindo. Feliz ano novo! Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz Muito bom estar aqui equinócio. com você nesse momento tão auspicioso. Bom, tão especial, né? Que é o ano Sim. novo, a entrada do ano novo astrológico. Quando os raios do Sol incidem perpendicularmente sobre a Terra, elevando seus raios, né, trazendo seus raios
tanto para o hemisfério sul como para o hemisfério norte, em equilíbrio. Então, em todos os lugares do planeta hoje, o dia é igual à noite, tá? Tem 12 horas, né? Então, tem um significado muito ligado à ideia de equilíbrio, né? Equilíbrio entre as estações, entre o calor, a luz e a sombra. Por isso, essa importância, né? É um momento de equilíbrio cósmico, né? Nessa sequência das estações, né? E aí, há vários milênios que, cosmicamente, a gente celebra um ano novo no equinócio de outono aqui no hemisfério sul e de primavera lá no hemisfério norte. É lindo isso, né? Esse princípio de que é o equilíbrio da humanidade, assim, um momento equilibrado. Do planeta, né? Planeta. Do planeta. Sim. Então, eu estava ouvindo aí o pessoal falar de rituais, né? Sim, as pessoas estão perguntando. Buscar esse equilíbrio, né? Esse centramento, é um momento de transição, né? Transição. Adeus ano velho, feliz ano novo. E sempre é um momento cósmico, né? De reinício, de regeneração, de promessa de vida, né? Assim, então, é muito importante a gente estar sintonizado, digamos assim, com essa frequência. Sincronicamente, nesse ano, o equinócio está acontecendo também numa lua nova, no finalzinho dela, né? Mas ainda numa lua nova. Sim, traz ainda esse plantio aí. De tempo de semeadura, né? Super importante a gente estar muito focado no que a gente tem de projeto e de missão e de autocuidado, né? Porque é sempre um tempo de renovação e tudo que começa agora ganha essa força do Áries, né? Porque Áries é o primeiro signo, é o signo que tem a ver com o início. Então, tudo que... Lua nova, fase nova, com ano novo, né? Tudo que é plantado agora tende a ter uma força enorme. De quebra, a gente está sem planetas retrógrados. Sim, tem isso não também. Tem nenhum planeta retrógrado no momento, que também é muito favorável do ponto de vista de uma coisa que você esteja começando, enfim. Né? Bem interessante. Tudo isso tem muita sintonia, né? Tá muito de acordo com o que a gente está fazendo agora, com esse grande festival da Escola da Aura, né? Trazendo muita luz para muita gente, trazendo rituais de limpeza, trazendo muitas palestras incríveis e inspiradoras, trazendo pessoas com conhecimentos diversos, assim, super multidisciplinares, né? Para o festival. E cursos também, cursos de limpeza, cursos de proteção da aura. Então tá muito bonito, assim, isso tá acontecendo junto. E é muito bom ter você aqui, Jimmy. Que bom, que bom. Com a que gente. bom poder fazer parte desse time maravilhoso, dessa egrégora maravilhosa, né? Que vai muito além de todos nós aqui que estamos palestrando e tal, mas é uma rede, né? De gente que está aqui conectada. Isso é fantástico. A gente está no momento, né? Com Júpiter e Saturno em Aquário. É muito importante a gente ter essa ideia da inteligência coletiva. Né? Esse é um momento em que a gente está vivendo uma realidade que pede da gente o quê? Uma inteligência coletiva, de grupo, né? E, sem dúvida, né? existe a linha de frente do astral. Né? Você tem a linha de frente das pessoas que estão como guardiões de frequência. Acho que essa é uma expressão bem interessante que eu passei a usar durante a pandemia, né? Então, muitos de nós somos guardiões de frequência, ajudando uns aos outros. E, sem dúvida, né, a gente que, de certa maneira, trabalha com terapias integrativas, com holístico, né, a gente acaba tendo um papel importante no cuidado recíproco, né, no autocuidado, no cuidado recíproco. Gostei muito disso. Oi? Acho que a Escola da Aura é um guardião de frequência. Sem dúvida, não, mas grande... todo mundo que, de certa maneira, está envolvido com espiritualidade, com ajuda ao próximo, com solidariedade e com expansão de consciência, né, são guardiões de frequência, porque fica nítido, de fato, que tem uma galera que está dando esse salto quântico e tem uma galera que ainda está escorregando, digamos assim, entender esse desafio evolutivo que a gente está vivendo, né? Então, esse trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, né? Mas que tem um resultado imenso, porque, no fundo, se trata desse processo de expansão de consciência. Então, esse trabalho de vocês é um trabalho de uma inteligência coletiva muito refinada.
um Sim. momento, né, que a gente tem que, enquanto coletividade, né, se unir e ter uma atitude, enfim, em dia com as demandas do nosso tempo, né, e não ir contra a realidade, né, negar a realidade. Então, o trabalho de expansão de consciência ele é fundamental porque ele geralmente ele leva a essa inteligência coletiva. É isso, né? Não é um escapismo, mas é um elevar a frequência, porque assim, se a gente se deixa contaminar com o que está vindo enfim, das mídias sociais, das redes, das notícias, é muito pesado. E tem tudo a ver com o que está acontecendo no céu, né, Jimmy? O ano passado foi um ano que trouxe um turbilhão de pesos pra gente, de sacodes, assim, diria de desafios aí, super kármicos até, né? Sim, sim. E o Brasil, né, teve teve um déficit de inteligência coletiva em relação a Sim. isso. E a gente, como coletividade, está pagando um pouco o pato, bastante, né, para dizer a verdade. A gente está vivendo o retorno de Quiron, que ocorre a cada 50 anos, 49, 51 anos. Então, Para o Brasil, né? para o Brasil, e isso está sincronicamente alinhado com a questão pandêmica. Enfim, o ascendente esse ano está muito próximo de Quiron, então a pandemia é uma realidade, né? E por mais que o mapa indique, de fato, o desenvolvimento dessa inteligência coletiva por parte do país, então acredito que daqui para frente, né, cada vez mais as pessoas vão se conscientizar de que realmente tem que usar máscara, de que realmente é preciso isolamento, a vacinação vai A deslanchando aos passos poucos, lentos, né? né? Vai ocorrendo. Agora, eu queria chamar muita atenção para o final do ano, ou para o que vai acontecer um pouquinho depois, em abril, porque a gente vai ter uma conjunção entre Júpiter e Netuno. Então, para mim, Desse abril, desse ano? Não, de Do ano que vem. Sim. 2022. Mas é como se a Sim. gente estivesse numa rota para essa conjunção muito rara, muito especial, que vai se dar no signo de Peixes. E eu acredito que provavelmente vai ser ali que a gente já vai ter uma condição mais ou menos normalizada para o mundo inteiro diante disso que a gente está vivendo. Agora, eu acho que vai ser um momento incrível para quem está envolvido com terapias integrativas, enfim, terapias que estão ligadas à canalização, como a própria leitura de aura. E vai ser a gente tem um horizonte fantástico, né, de desenvolvimento dessas práticas e essa conjunção que é raríssima, né, porque Netuno entrou em Peixes em 2012. Isso acontece a cada 160 anos, mais ou menos. Então é algo muito raro. Da última vez que Netuno passou por Peixes, a gente teve Allan Kardec, por Uau! exemplo. Tá? Então, tudo indica até que, em função do que a gente está vivendo, da pandemia, muitos processos espirituais, como a Escola da Aura, enfim, grandes redes, né? E isso vai ter uma coroação em 2022. Então, as previsões aí, né, são maravilhosas do ponto de vista de pessoas engajadas em processos de expansão de consciência e entrando em contato, seja como estudantes ou como pacientes, como clientes, né, das terapias integrativas. Isso é bem especial. Temos uma jornada aí pela frente, né? E esse ano vai trazer para a gente, enfim, ferramentas e etc. para esse coroamento que você está falando no início do ano astrológico do ano que vem, né? 22. Exatamente. Eu acho que é uma preparação, é quase como se fosse um chamado, né? Sim. Então, é um pouco isso também, né? Quer dizer, Netuno, ele tem dois lados. Ele tem o lado da iluminação e ele tem o lado do escapismo. Todo mundo vai estar... ou em um ou em outro. Com a antena expandida. Vai Sim. haver uma expansão da antena de uma maneira generalizada. Agora, é claro que nada cai do céu, né? É uma escola, né? É um processo de aprendizado, de prática, né? De cotidianização, enfim, da meditação, né?
da prática da yoga, enfim, que todo mundo tem as suas práticas, né? Tem seus rituais cotidianos. Então, em função disso, né, a gente vai ver muita gente dando saltos incríveis em relação à expansão de consciência, sexto sentido, e essa capacidade de canalização, né, de leitura de campo, é algo impressionante. Então, você tem, nesse momento, muitas pessoas em processo o quê? De iniciação. Porque isso tanto fala da pessoa que vem numa trajetória já há um tempão e, brum, no ano que vem, vai estar coroando esse trabalho, como gente também que está começando agora, mas que, de repente, pode ter um desenvolvimento incrível, muito rápido. Agora, isso não vai se dar só no campo da espiritualidade, né? A gente espera também que 2022, né, vai ser o nascedouro de muitas obras artísticas, tá? Que provavelmente também vem em função desse impacto, né, tanto a questão espiritual como a questão artística, ou a própria expansão de consciência, tem relação direta com o momento que a gente está vivendo, né? Nada mais natural. Então, eu vejo essa construção. Ao longo do ano, esse estímulo para que a gente tenha uma noção de coletividade, Aquário, desenvolvendo isso que eu estou chamando de inteligência coletiva, no momento em que ou se tem essa inteligência, esse instinto de sobrevivência, né, ou fica difícil. Então, acho que gradativamente a sociedade brasileira vai colocando a cabeça no lugar, vamos dizer assim, vai aprendendo a lição, né? E aos poucos a gente vai, enfim, lidando melhor com a pandemia. Mas, de fato, né, a gente vê que é um ano em que essa é uma questão que está colocada, né, e que a gente vai conviver ainda com ela por um bom tempo, né, enfim. E a gente tem que estar preparado para isso. Agora, é o que eu estava te dizendo. Muitas pessoas estão vivendo um mergulho pessoal, né? A própria ideia de isolamento colocou as pessoas mais em contato interior. Em contato com elas Muita gente mesmas. procura. Eu nunca trabalhei tanto. Eu atendi agora, eu vejo. vou terminar aqui e vou atender de novo, porque as pessoas estão precisando muito, né? Elas estão, algumas estão em situação bem frágil, né? Gente que perdeu familiar, gente que ficou doente. Então, isso também leva, de alguma maneira, né, os momentos de medo, né? Os momentos de desafio, né? Eles levam a gente a se superar, eles levam a gente a se redimir. São né? os gatilhos, né? São gatilhos que a gente recebe. Alguém perguntou aqui no chat sobre a psicanálise. Ela também se enquadraria nesse lugar da expansão de consciência, desse autoconhecimento, né? Sim. Certamente, né? É uma ferramenta de cura. A psicanálise, ela, né? O trabalho terapêutico, né? O trabalho do cuidador, né? Ele vem tendo uma demanda enorme, né? E é interessante, né? Porque assim, alguns preconceitos, né, se quebram, né? Porque os psicanalistas tiveram que começar a atender online, né? Sim. Eles tiveram que começar a atender online, que era uma questão muito delicada para eles. Eu já atendo online, enfim, tenho clientes que não estão só no Rio de Janeiro, né? Já atendi online há muito tempo, já estou atendendo, né? Não recebo ninguém há mais de um ano. Enfim, sem dúvida, a psicanálise tem os cuidadores em geral, né? Sejam mais voltados para a parte espiritual e sensitiva ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que expandiu esse acesso, né? Esse acesso a você conseguir uma terapia, seja ela uma leitura de mapa astral, uma leitura de aura ou um psicanalista, estando online. Em qualquer lugar do mundo você pode acessar e isso expandiu muito, atingiu muito mais gente. E né? esse festival enorme, né? Com esse festival enorme. Trazendo, né? Isso veio para ficar. Não vai ter... Claro que a gente quer muito estar presencialmente, visitar vocês e tal, né? Mas, por enquanto, é o que a gente tem, né? Agora, eu gosto de ver muito 2012 como um marco, né? Aquela coisa do calendário maia, né? Falava-se tanto de 2012. Ali a gente teve um marco, né? E ele foi concomitante com Netuno em Peixes, que desde 2012 vem desenvolvendo largamente, né, práticas como a leitura de aura e o interesse das pessoas.
E, enfim, a maneira como cada vez mais as pessoas foram se abrindo, né, para desenvolver sexto sentido e para estarem mais abertas para esse tipo de terapia dita alternativa. E agora você vai ter essa coroação no ano que vem. Então, acho que é uma construção, né, de lá, daqui até lá. Né? Eu acho que esse deve ser o grande horizonte. Se tem um momento propício para o desenvolvimento, né, da espiritualidade e dessas práticas, é justamente agora. E às vezes acontecem situações difíceis, ruins, situações limite, como a pandemia, mas que tem esse lado, vamos dizer assim, positivo, que é estimular o despertar, né? Pois Despertar das é, pessoas. exatamente. Traz os dois lados, né? Ela também serve de gatilho, ela também está fazendo as pessoas entrarem em contato com elas mesmas. Mas a gente está vivendo desafios muito grandes, né? E tem mais desafio para esse ano, não tem, Jimmy? Como Sim, que tá aí sim. É um ano, nos né? astros? É um ano de com Lua em Gêmeos, né? Com Lua com nó do norte em Gêmeos, com Marte em Gêmeos. É um ano de muito estudo, né? É um ano de muito aprendizado, é um ano de muita comunicação e ao mesmo tempo um ano de movimento, né? Onde a gente ainda está vivendo a coisa do isolamento enfim. Mas, bem, o desafio, eu acho que é controlar a pandemia. Eu acho que esse é o grande desafio. E o quanto isso depende dessa inteligência coletiva, né, no sentido de ter atitudes que estanquem a pandemia e que protejam uns aos outros. Mas, por exemplo, tem um horizonte muito interessante que é a produção de vacina. Eu Sim, acho que, eu acho que o Brasil, mais hora menos hora, vai ter essa autonomia na produção de vacina. Acho que isso não deve demorar muito. Provavelmente o trígono do meio do céu com Urano é exato no Rio. Então, pode ser que isso tenha relação com a Fiocruz e com a produção de vacinas pela Fiocruz. Por outro lado, o Quirón está no ascendente exato do Rio. Então, pode ser que aqui continue sendo... Eu moro no Rio, né? Pode continuar sendo uma das cidades mais atingidas pela Covid. Então, tem esse lado ruim, mas ao mesmo tempo um lado bom, que provavelmente o Rio de Janeiro vai produzir muitas vacinas. Mas o desafio é esse, é o grande desafio. É um desafio social, é um desafio coletivo, né? E, enfim, agora o que eu acho é que tem muito aprendizado, sabe? Tem muita abertura de cabeça, sabe? Eu acho que a coisa da ciência, do conhecimento, isso vai começar a ser cada vez mais, vai ser revalorizado, vamos dizer assim. Então, eu acho que as pessoas estão aprendendo rápido. Elas estão aprendendo nó do rápido. norte em Gêmeos, né? Aquela coisa que Elas acelera aí. demorou um pouquinho aqui, mas agora elas vão aprender bem mais rápido, né? E não à toa, olha como é que são as sincronicidades, né? Na hora do ano novo, o Quirón estava no ascendente do Rio, por isso que eu estou dizendo que provavelmente a gente vai ter, principalmente no país como um todo, tá? Mas na cidade a gente ainda vai ter índices altos, né? Justamente no dia de hoje, né, a cidade está vivendo uma espécie de lockdown, porque as praias estão completamente vazias, elas não, né, então você está tendo, no dia do Ano Novo, você está tendo, né, uma paralisação, né, uma proibição de aglomerações, e a polícia realmente controlando isso. Então é incrível como realmente a astrologia sempre espelha o que está acontecendo. Agora, eu sou muito otimista, assim. Eu acho que esse aprendizado ele vai ser rápido e as pessoas vão se mobilizar para estancar isso, o que não quer dizer que, enfim, esse número de mortes e de contaminação caia do dia para a noite, né? Não é isso que vai acontecer, na verdade. Sim. E já aconteceu uma vez e vai ter ainda duas vezes a quadratura de Urano com Saturno, né? E ela traz um peso assim para esse ano. Porque ela impede as coisas de se desenvolverem, né? Então, ela fala de que o futuro não chega logo porque eu não resolvi meu passado. É bem isso. Uma E essa resistência, né? Você precisa... quadratura, ela ocorre no eixo nodal do Brasil, né? O Brasil tem nó do norte em Aquário. O Saturno está passando né, vai passar pelo nó do norte. Então é um momento de grande aprendizado, né? Porque
eu acho que o Brasil não andou errando só em relação à Covid. Né? Inclusive, o que está acontecendo na Covid é consequência de erros anteriores. Claro. Então, vai ter muito esse despertar, sabe? Para a realidade, assim, em função da dor sendo vivida, do problema sendo vivido. Então, era uma quadratura chatinha, mas, no fundo, é esse processo de transição, né, que a gente está vivendo entre um mundo velho e um mundo novo, né? Entre o mundo velho e o mundo novo. Mas, enfim, a gente tem outros aspectos importantes. A gente vai ter um eclipse da Lua em Sagitário, em oposição à Lua do Brasil, em maio, no final de maio. Então, esse vai ser um momento decisivo, né? Vamos ver se essa inteligência coletiva vai realmente andar mais rápido, porque a gente tem uma espécie de um teste em relação à situação do Brasil, à situação da população, mas acho que isso diz respeito, sobretudo, à Covid. E a gente vai ter também um eclipse muito interessante. A gente vai ter um eclipse do Sol em Gêmeos, em conjunção com Mercúrio retrógrado. Eu nem me lembro de ter visto um eclipse assim, que cai na casa 4 do Brasil, e isso vai estar falando também de algum movimento de mudança, né, no comportamento da população. Então, mais do ponto de vista pessoal, né, tudo indica que o mês de junho, que é quando a gente vai ter esse eclipse com Mercúrio retrógrado, vai ser um ponto de inflexão importante na vida da gente, né? Vai ser um momento que a gente vai estar fazendo escolhas importantes, e eclipse é sempre encruzilhada, né, do velho com o novo. Então, a gente vai estar frente a frente a padrões antigos, vai ser um momento de tomar uma decisão. Tudo caminhando para a tal da conjunção Júpiter-Netuno, né, que eu estava te falando, em abril, que vai fazer trígono com o meio do céu do Brasil. Então, sim, isso já dá para a gente ter... Ver uma luz no final do túnel. Sim. Tá? E acho que, nesse momento, as coisas já começam a fluir com maior facilidade. Te ouvindo, assim, me dá uma sensação assim, tem uma travessia dura, com uma maré forte, assim, né? Não muito fácil, mas tem uma margem a chegar, dá uma sensação de ter um olhar para onde nadar, dá fôlego, me dá fôlego, assim, tipo... E eu acho que o fôlego vai vir a partir do momento em que a gente sentir que está havendo uma coerência no comportamento das pessoas. E aí isso vai trazer uma sensação de que não estamos uns contra os outros, entendeu? Nós estamos juntos. Eu acho que esse sentimento ele vai aumentando, sabe? Trazendo, inclusive, uma sensação de maior segurança social, de maior confiança, de que, de repente, o meu semelhante não está ali para me expor e a se expor, e que ele está se cuidando, e que nós estamos nos cuidando mais uns dos outros. É dessa inteligência coletiva que eu estou falando. São valores aquarianos, né? Sim. Valores aquarianos, o outro precisa estar bem, senão não tem como estar bem. Sim, exatamente. E aí, essa força do aquário, você identifica como tendo vindo da conjunção Júpiter-Saturno no final do ano passado, em aquário? Parte daí, né? Tem um gatilho. Ela é uma conjunção raríssima, né, Drica? Porque as conjunções vinham se dando no elemento terra há 200 anos. Sim. E agora elas passaram para o elemento ar. Então, a transição da terra para o ar é uma transição do paradigma da matéria, né, que foi hegemônico da Revolução Industrial para cá, e agora a gente vai entrar num paradigma humano. E humano não no sentido humano-leão, rei dos animais, mas humano no sentido mais um, né? Mais um elemento da natureza. O ser humano é mais um elemento da natureza. Então, essa relação de maior igualdade entre os seres humanos, mas de maior igualdade entre os seres humanos e o entorno, né? É aquela história. Você não está na natureza, você é a natureza, você é parte da natureza. Então, quebrar essa história de que a natureza é um objeto apartado de nós. Assim como essa ideia de que o ser humano, né, somos todos um. Né? É tudo o mesmo cardume cósmico. Né? E a gente tem essa ilusão da separatividade. Então, vai haver cada vez mais essa consciência, né, de que somos um, não só enquanto em humanidade, mas enquanto Gaia. É lindo isso, né? Porque o elemento ar, ele é o elemento que a gente mais troca, porque eu respiro o mesmo ar que você respira, isso tem tanto a ver até com o contágio do Covid.
porque tá no ar, né? Tá no ar, então a gente tem que usar máscara para não respirar junto. E é muito curioso, a gente está vivendo esse paradigma dessa troca do elemento terra, do ter, da matéria, para o elemento trocar, o elemento, né, compartilhar. E aí, nesse momento, nesse primeiro momento, nesse gatilho, a gente tem justamente o momento que a gente não pode respirar junto com o nosso semelhante, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar junto, né? Fazer algo pelo todo. O pessoal fala, isso, exatamente. O pessoal fala muito essa coisa do ter para o ser, né? Como se o paradigma fosse do ter para o ser. Eu concordo, mas eu adicionaria o seguinte: é do ter para o sermos. Sermos, exatamente. Sermos, que é diferente de ser. Ser é olhando para o próprio umbigo, né? É sermos, é o coletivo. Sermos, do ter para o sermos. As viroses gripais e as doenças respiratórias e pulmonares, elas têm uma função de chamar atenção para a relação que eu estou tendo com o meu entorno, com a relação que eu estou tendo com o meio. Por isso foi muito bem-vinda essa questão da respiração que você trouxe, tá? Porque é uma troca. Quando respiramos o mesmo ar, nós estamos compartilhando um ambiente, né? E nós estamos também interagindo com o ambiente. A partir do momento que eu sou privado disso, em função de doenças respiratórias, em função de doenças pulmonares, que são o cerne aí do problema dessa crise. Do Covid, é como se estivesse dizendo: como é que vocês estão interagindo entre vocês? Como é que vocês estão se relacionando? Como é que vocês estão trocando? Incrível. Tá? Então, falou assim: não está legal, vocês não estão trocando legal com os animais, porque isso surgiu em mercado de consumo animal, misturado ali de uma maneira totalmente promíscua, né? E aí o vírus chegou na humanidade, mas, de fato, você tem esse chamadão, vamos dizer assim, da natureza para o ser humano na forma como ele está se relacionando com ele mesmo e com o entorno. E aí você tem essa privação, né? Uma privação da liberdade, do contato com o ar, do contato com o verde, com tudo. Então, é um grande pensar nisso, né? Porque, às vezes, a gente pensa na doença só do ponto de vista sintomático, né? E se esquece de que, muitas vezes, ela está trazendo outros recados. Se esquece de olhar para o holístico, né? Porque é um todo que está doente. E aí é muito incrível como é simbólico, assim, é quase como se fosse uma escola de verdade, a gente estivesse tendo que rever essa lição. Vamos lá, vamos olhar como é que estão essas relações se dando, né? Com o todo. Então fica de castigo aqui para pensar no que você tá, como é que você está se relacionando com o seu amiguinho, né? Porque vem por aí. Essa coisa da gente usar máscara, né? E ter que ficar fechado na gente. Então, bem simbólico. Não poder abraçar, né? Olha, você não poder abraçar, você não poder falar à distância, né? E, ao mesmo tempo, encontrando outras formas de amor, que é uma forma super aquariana, né? Usando a tecnologia para trazer isso, para trazer essas conexões. Aí que tem muita gente indo para o escapismo, de ficar horas e horas nas redes sociais ali, numa espécie de vício, ou não, ou poder mergulhar em cursos, mergulhar em terapias, mergulhar em autoconhecimento. Isso aí é um caminho que não tem volta, e a gente vai ver talvez um ano com mais cursos ainda online. Então, é um ano muito bom para quem trabalha com conhecimento, seja estudando, seja ensinando, seja escrevendo, seja palestrando. E olha que horizonte legal, com essa conjunção ano que vem entre Júpiter e Netuno. Então, acho que para a Escola da Aura, isso é super auspicioso, né? Eu acredito que vocês vão ter um ano incrivelmente produtivo e digamos assim, uma turma de alunos aí que vai chegar com tudo aí para estar mandando muito bem no ano que vem aí. Estamos trabalhando para isso, né? Estamos crescendo, a escola está super crescendo, está com muita coisa nova. Esse festival veio coroar isso e trazer isso, abrir, ampliar, né? Trazendo muita gente, mas preocupa muito, né? Porque assim, a gente realmente observa que a gente está num momento muito crítico e muito ápice. Então, assim, dá uma sensação tipo, uou,
será que, né? Vamos sair daí, né? Sair desse lugar enquanto humanidade, enquanto todo, né? Porque dá um pouco de medo. Sim, Sem querer sim. vibrar no medo, né? Mas Mas eu acho que o cuidado, o acesso também, né? Porque a gente, né, muita coisa a gente não consegue resolver sozinho mesmo, então você ter amigos, acesso a pessoas e profissionais que possam nos ajudar e além disso, óbvio, a expansão de consciência, né, é sempre uma forma, um antídoto maravilhoso contra o medo, contra o obscurantismo. Então, é uma forma de aprender a viver de um outro jeito, né? E isso faz com que, aos poucos, as pessoas acabem encontrando outras referências de sim. segurança, de amor, de vida, enfim, né? Porque está todo mundo teve, já, né? Porque já passou da hora de aprender, né? Todo mundo teve que aprender, está tendo que aprender a viver de um jeito novo. Então, é isso. Acho que muita gente está buscando apoio, conforto, referência na parte espiritual. Então, Jimmy, e no ano passado, quando o Saturno chegou a entrar em Aquário, acho que foi nessa época do ano mesmo, março, não, abril, não lembro. foi exatamente, de março E a ele deu maio. uma prévia, né, da situação aquariana. E aí ele voltou, retrogradou e voltou para Capricórnio. Aconteceu isso, né? E aí já deu pra gente sentir um pouco como é que ia ser o Saturno em Capricórnio. Esse ano, Júpiter, ele vai fazer uma prévia pra gente desse momento dele em Peixes. É isso? Em maio e junho. Justamente Ele quando a gente vai avança, ter, justamente ele quando a gente vai ter aqueles eclipses que eu te falei. É, então vai ser com Júpiter já com já em Júpiter em Peixes. peixes. Com Júpiter em peixes. Ele já vai dar uma prévia do potencial de transcendência que será 2022. Vai ser o Expresso 2022, né? Expresso Porque 2222. o Expresso, 222. Expresso 2022, porque certamente, como eu disse, a gente vai ter o ápice de desenvolvimentos espirituais, holísticos, mas também artísticos. E é como se em maio, junho, a gente já tivesse uma prévia disso aí. Vamos ver enfim, que notícias, né, do campo espiritual, do campo religioso, seja do ponto de vista assim de coisas de formiguinha e ao mesmo tempo, né, de grandes líderes, de que forma a gente vai ter uma presença maior do mundo espiritual no cotidiano, né? Então, em maio e junho, a gente já vai ter uma mostra, né? Porque Júpiter em peixes, a expansão de consciência, a expansão de antena, abertura de antena, expansão de quarto chakra. São os dois regentes de Peixes estando domiciliados, né? Porque o Peixes é regido por Netuno e por Só Júpiter. acontece a cada 150, 160 Uau, anos. Que foi incrível. quando tivemos Kardec. Kardec, incrível. Não sei, pode estar vindo aí um líder espiritual, uma prática nova, Sim, enfim, boas é muita notícias. expansão. Boas Muita notícias. expansão. Boas Boas notícias. notícias. E a gente já vai conseguir sentir um pouquinho desse sabor, Em maio, degustar um junho. pouquinho em maio, junho. Em E maio, aí ele junho. retrograda. Ele retrograda para Aquário novamente, né? Ele vai até o grau 22. Então ele vai ficar transitando ali pelo terceiro decanato. E depois, em outubro, ele retoma o movimento direto e em janeiro ele entra em peixes. E aí isso vai ser bem interessante, né? Porque o Netuno ele andou muito castigado nesses últimos anos, né? Sofreu a altura de Saturno em ar, enfim. O Netuno andou meio sozinho e agora o Júpiter vai se aliar a ele, então a gente imagina que vai ser um período muito interessante para quem trabalha com sutil ou não trabalha, Soma de enfim, mas são as forças. pessoas mais sensíveis, mais sutis, né? Elas vão ter um momento bem favorável.
É porque o Júpiter, ele expande, né? Eu, às vezes, fico com medo, dependendo de como ele tá, porque ele é uma lente de aumento, né? Uma enorme lente de aumento. Então, ele tende a ampliar e amplificar as coisas, Ele né? transcende. Qual é a razão da transcendência? A transcendência em si, ela não quer dizer que seja boa ou ruim. A É, transcendência é você sair daqui para um outro lugar, para uma outra dimensão ou para uma ilusão. Então, é claro que tem esse lado do escapismo, tem o lado da ilusão. Com Júpiter e Netuno em peixe, a gente também tem que estar alerta para isso, né? As pessoas vão estar embarcando numa viagem. Que viagem é essa? Né? Então, é como se o ano de agora ele fosse a preparação para um grande sonho, para um grande carnaval, que quem gosta de carnaval está louco para voltar a pular. Pode ser que o Júpiter Netuno em peixes represente justamente isso, esse grande carnaval, essa grande esse liberação, espetáculo, né? que é você poder abraçar o outro na rua. Encontrou com a pessoa que você não vê há um tempão na rua, dá aquele abraço gostoso de quem está com saudade. Né? Então vai ser muito amoroso isso, porque estamos com saudade uns dos outros. Então vai ser muita alegria, vai ser um júbilo, vai ser uma comoção. Como eu estava lendo o livro do Rui Castro, né, que fala dos anos 20, do Rio de Janeiro nos anos 20, e ele começa. Eu li esse livro em janeiro, eu ganhei do meu pai, ou da minha mãe, não lembro agora, mas. E aí começa falando do carnaval que foi depois da gripe espanhola. Então vai ser um momento de muito amor. Sim. De muito amor. E, ao mesmo tempo, o quanto essa conjunção vai estar representando o quê? Essa sensibilização, né? Uma coisa mais amorosa. Agora, tem o outro lado, né? A viagem que a pessoa vai ter, o sonho que a pessoa vai ter daqui a um ano, vai depender muito do que está sendo construído agora, né? Então, de fato, nós estamos tendo muitas pessoas com problema de saúde mental, por exemplo. Sim. Né? Então, é um momento delicadíssimo nesse sentido, né? Porque é como se fosse assim, qual é a viagem que você está embarcando? Você vai viver uma grande viagem em 2022. Você está começando a construir a partir de agora. Ana Leite lembrou aqui que é ano de eleição, né? Então, Sim, sim. tem perigo aí, né? Nessa boiada. Sim, mas eu vejo que essa eleição ela pode ser muito positiva. Eu acho que Sim. vai vir um governo bem melhor, porque essa conjunção ela vai fazer trígono com o meio do céu do Brasil, então parece que muito provavelmente a gente vai ter uma inspiração política melhor. É um ano de Oxalá. eleição. É um ano de eleição. Mas você entende, Júpiter e Netuno tem esse lado super maravilhoso mesmo, de expansão de consciência, artístico, a qualidade da inspiração, do canal se refinando. Mas, né, cada um é responsável pela sua viagem, cada um é responsável pela natureza da sua transcendência. Então, enfim, claro que vai ter aquele que vai estar viajando na maionese, que vai estar caindo em ilusão. Né? Então, cada vez mais a gente vai ser exigido no sentido de se trabalhar internamente, de cuidar do canal, né? de estar atento com as frequências com as quais a gente está se envolvendo. Porque Júpiter e Netuno em peixes, né? Vai ser energeticamente, né? Muito intenso. As pessoas vão estar mais envolvidas e envolventes com o entorno. E de cuidar do outro também, né? Saturno ainda vai estar em Aquário, né? Saturno ainda vai estar em Aquário. Saturno ainda vai estar em Aquário cobrando essa inteligência coletiva. Continuando a cobrar puxando essa responsabilidade. Né? Porque assim, a Covid é o grande problema do momento, mas existem várias questões aí na ordem do latentes, dia, né? Que precisam ser encaradas, né? E cada vez mais a própria sociedade vai ser instada a tomar o lugar do que o governo não faz, os governos não fazem, né? Então, acredito que, inclusive, no Brasil, a gente vai ver, ao longo de 2021, uma mobilização cada vez maior da sociedade. E isso é importante, isso é fundamental, para que a gente também não fique esperando que os governos precisem fazer tudo, sabe? De fato, muita coisa pode ser feita pela gente, e principalmente num momento caótico como esse,
em que a gente, né, fica totalmente desamparado do ponto de vista governamental, não resta saída senão a gente se unir, formar essas redes, como essa rede maravilhosa aqui, né? Que, enfim, não só transmite conteúdo, né? Tem muito mais do que isso, né? Acontecendo aqui nesse momento. Sim, sim, é verdade. Mas fala mais desse ano, Dmitry. Você considera a regência de Vênus para o ano de 2021? Não. Eu não trabalho com regência. Na verdade, isso acontece Sim. no Brasil, viu? É, Se né? você for ver, você não vai ver ninguém lá fora falando esse ano é regido por esse ou aquele planeta. Mas, enfim, respeito quem pense assim, Quem tá? segue, né? Quem segue assim, mas eu particularmente não sigo, não. É um ano que os eclipses estão no eixo... Desculpa aqui, cara. Os eclipses estão no eixo Gêmeos-Sagitário, né? Então tem muito para a gente pensar nisso aí, porque é um momento em que, se a cauda do dragão está em Sagitário, isso quer dizer o quê? Que não é o momento de eu colocar as minhas crenças, as minhas ideologias acima da realidade. Eu tenho que lidar com a realidade conforme ela vem, Gêmeos. Eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser inteligente para dançar conforme a música dentro dessa realidade. Agora, se eu começar a achar que o vírus é de uma conspiração internacional, o que é algo feito para nos prender em casa e para escravizar a gente, sabe? Aí Sim. é o que muitas vezes Aí você tá lá no velho, né? você tá no velho, não está lidando com a realidade, né? Então, o Sinal do Norte em Gêmeos, né, com esses eclipses, eles estão pedindo da gente flexibilidade. A gente não pode querer viver a mesma vida que a gente vinha vivendo, porque isso é um problema para mim e é um problema para você, a partir do momento em que eu quero fazer as coisas normalmente como fazia antes. Então, está exigindo o quê? Essa adaptabilidade, essa flexibilidade, essa inteligência de quem sabe dançar conforme a música. Porque senão eu vou atravessar o passo e vou tropeçar. Então, esse é o momento em que a gente tem que estar desconstruindo ideias pré-concebidas que porventura não se encaixem nessa realidade. Então, é um pouco isso. Eu não posso querer sentar no restaurante normalmente como eu sentava antes. Né? São coisas aglomerar, eu encontrar não posso pessoas, não é aglomerar. mais esse momento. Não é mais, entendeu? Então, é um pouco isso. Outro ponto fundamental do Nó do Norte em Gêmeos, a revolução na educação, né? Nas escolas. Olha que processo delicado. Mas, por outro lado, a gente sabe que as escolas, né, o processo pedagógico, elas estão atrasadas. Sim, Essa escola da gente é do século passado. era uma revolução que estava precisando ser feita, mais cedo ou mais Né? tarde, e veio agora. Então, acho que ainda está começando, Tá, na verdade. exato. Mas certamente vai vir uma escola nova depois desse processo, tá? E ao mesmo tempo, né, óbvio, né, o quanto o eixo nodal em Sagitário e Gêmeos também está mexendo radicalmente com a liberdade de ir e vir, né? Que é um tema que está muito ligado a Sagitário e a Gêmeos também. Então, essa relação do local com o global, o perto, o longe, né? Tudo isso está sendo redimensionado. Toda uma outra relação com o entorno, né? Porque se meu vizinho não se cuida, né? Se a gente não tem ali um mínimo um entendimento tácito de como se nos cuidar, né? Antes, as pessoas nos seus apartamentos, né? Agora, né? Olha como é que essa relação com o vizinho se dá de uma forma diferente. Né? Porque num determinado momento, não posso ir à rua, né? Aí você tem um vizinho ali que, né? As pessoas, essa ideia de solidariedade também, né? Que vem muito dos Gêmeos. Os Gêmeos troca, né? Os Gêmeos exerce essa troca. Justamente quando a gente estava falando que a Covid, por ser uma doença respiratória, uma doença pulmonar, tá fazendo a gente refletir sobre a forma como a gente troca com o outro, como a gente troca com o entorno. Então, Exatamente para onde a gente precisa olhar, né? Porque, olha que paradoxal, né? Gêmeos fala dessa importância do encontro,
dessa importância da troca, né? Mas muitas vezes a troca está justamente quando eu te preservo. Olha que paradoxal, mas é bem isso. Que Então, eu acho que entra nesse universo aquariano, né? Nesses valores aquarianos. Não eu não adianta posso eu estar pensar só bem. em mim. Eu tenho que estar com outros também. Eu não posso pensar só em mim, né? Então é genial. Exatamente. Então o ano ele está indo nessa direção, né? Desse aprendizado. E aí a gente vai ter 2 momentos chave que são maio e junho, que é quando a gente tem a primeira temporada de eclipses, e novembro, dezembro, quando a gente tem a segunda temporada de eclipses. O primeiro eclipse vai ser 26 de maio, no grau 6 de Sagitário, eclipse da Lua. Depois a gente vai ter 10 de junho, esse eclipse do Sol em Gêmeos, em conjunção com Mercúrio retrógrado. Um dia antes do meu aniversário. Um ciclo novo, sem dúvida, né? Sem dúvida, você vai começar uma nova etapa aí do teu processo. E teremos um eclipse da Lua em Touro, no dia 19 de novembro, grau 27. Tá? E teremos também o eclipse do Sol em Sagitário, grau 12. Então, esses 2 meses, esses bimestres, né? Maio, junho e novembro e dezembro, são poderosos pontos de inflexão em relação a basicamente tudo isso que a gente está conversando aqui. Aí esse eclipse da Lua em Touro, já começando a inaugurar o eixo nodal Touro-Escorpião, né? E aí eles vêm com tudo em 2022. Exatamente. Exatamente, né? A gente já pode começar a imaginar, né? Um nodo norte em Touro, que mais hora menos hora vai encontrar Urano, né? Vai ser a hora da verdade do Urano, com o nodo sul em Escorpião. Eu acho que vai ser um momento importante de reconexão com a natureza, né? Acho que tem muito a ver com permacultura, alimentação orgânica, alimentação vegana. Mudar isso, né? Esse paradigma. Eu acho que isso vai também começar a chegar. Acho que já está acontecendo muito, inclusive. Mas vai crescer cada vez mais. Ou muito seja, legal. Uma revolução no consumo, né? Provavelmente vai representar uma revolução no consumo. Exatamente, nesse ano que a gente está falando, que aí já não é nesse ano agora, né? É no ano que vem, 22, em que a gente já vai ter Júpiter e Netuno juntos em peixes, com essa revolução toda acontecendo no eixo nodal Touro-Escorpião. Então, sim, é um ano de transformação mesmo. Sim, sim. De muita transcendência, né? De muita transcendência, E aí eu fico exatamente pensando em trabalhos como o de vocês, o quanto isso vai dar um salto. E o quanto gente boa está chegando aí, né, para trabalhar também com a gente e toda uma nova geração, né, que desde muito jovem já está envolvida com as práticas espirituais, enfim. Então a gente vai ver a maturação de muitos trabalhos, sabe, de muitas técnicas, enfim. E isso é especial, né? O Brasil tem porque o Brasil tem essa natureza sincrética, né? Sim. E a gente vai ter que retomar isso, porque não é do nosso destino ser uma nação cindida, onde gregos e troianos não se bicam, né? Então, isso vai ser retomado mais hora, menos hora. E dentro dessa linha sincrética, né, da miscigenação, que tem tudo a ver com o Brasil, em função de várias culturas e várias egrégoras, né, virem para cá, né, a gente tem uma riqueza, uma criatividade do ponto de vista do espiritual, né, muito rica. E, enfim, a gente só imagina que cada vez mais essas técnicas e essas práticas ecumênicas, elas viralizem. Exatamente. A gente propagar isso, né? Propagar essa virtude. Há umas semanas atrás, a gente assistindo uma aula de um dos mestres que estão trazendo conhecimento para a Escola da Aura, o Tony Samara, né, que é um xamã e que trabalha com sonhos. Alguém fez essa pergunta para ele de por que o Brasil estava tão sofrido assim, né? Porque tá no epicentro da pandemia, é o lugar que está mais
nevrálgico, toda essa crise, e a gente também no meio de uma crise Porque política, no ano econômica. passado, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio estavam juntos no equinócio na casa 1 do Brasil. O Brasil Nossa. foi um dos países com maior destaque no mundo, né? Em função da Covid, em função de como lidou com a Covid, né? E o quanto a coisa aqui foi brutal, né? Então, nesse sentido, né? Apesar da gente estar vivendo essa realidade, isso está colocado, né? De fato, não vai mudar do dia para a noite, mas esse ano é um mapa mais suave, né? Ele é um mapa que faz a gente imaginar que aos poucos a gente vai vencendo isso aí. Mas desculpa te Tony, interromper. não, eu estava falando, alguém perguntou até como era o nome dele, Tony Samara. E aí o Tony Samara, ele respondeu que talvez esse sofrimento, né, esse momento mais nevrálgico mesmo, mais duro, tivesse vindo para trazer mesmo aprendizado, para trazer esses gatilhos. Então, com isso, acaba propiciando o despertar. Porque é aquela história, né? A gente desperta no amor ou na dor, e muito mais na dor, né? Acaba acontecendo. Então, talvez realmente essa parte mais dolorida esteja trazendo um pouco essa Eu não tenho a menor dúvida, potência. Drica, ele está certíssimo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E se hoje parece que a gente está na rabeira do mundo, a gente está ali em último lugar, que isso no fundo não é uma corrida, não é para ganhar Não, medalha, não é. mas eu acho que isso vai fazer o Brasil dar um salto enorme. Enorme. Então, muita coisa boa vem por aí. E Júpiter e Netuno, obviamente, tem tudo a ver com sonhos, né? Você falou do Tony Samara e estava falando dos sonhos. Cara, tem tudo a ver com sonhos, né? Cada vez mais os sonhos serão objeto de apropriação pelas pessoas, de uma forma cada vez mais consciente. Provavelmente, cada vez mais a gente vai ter terapias que vão trabalhar em cima do sonho, em cima do sono, tá? Esse olhar para o sonho e para o sono é algo que também é um campo enorme por ser explorado ainda, e a gente vai ter no curto prazo notícias e pesquisas bem interessantes sobre isso. Boa, muito bom, Jimmy. Viu, Angelina? A jornada do sonho está aí, chegando para inaugurar tudo isso. Jimmy, que delícia de bate-papo esse nosso. Tô adorando estar com você também aqui, muito gostoso. Galera da Escola da Aura, sigam o Dimitri, é meu astrólogo do coração. É muito bom estar com você aqui. E vamos repetir isso mais vezes, né? Sim, de vez em quando, assim, fazer uns quando encontros vocês desses. quiserem. Para mim é uma honra, uma alegria estar com esse grupo tão bacana que vocês são, com esse trabalho maravilhoso. Fico honradíssimo e estou sempre à disposição. Sim, muito bom, querido, muito bom ter você aqui. E é isso, seja muito bem-vindo também na Escola da Aura, né? Acho que assim, é o primeiro encontro que a gente tem, eu e você há muito tempo, amigos e cliente, sou sua cliente há muito tempo. Mas como Escola da Aura é a primeira vez que a gente se encontra assim no universo online, mas você é muito, muito bem-vindo, te chamar mais para alguns eventos e tudo. E a gente está mais junto aí nesse próximo ciclo de 2021, 2022 e contando. Vamos marcar alguma coisa, pode ser até antes, mas vamos marcar alguma coisa em junho. Que a gente vai ter esse eclipse bem interessante e acho que vai dar para a gente conversar um bom bocado. Ótimo, adorei essa ideia. Muito bom, querido. Muito bom estar aqui, muito bom. Gratidão a todo mundo que veio. Vai ficar gravado, vai estar no IGVT da Escola da Aura. Enfim, vocês procuram lá e vai ter essa live gravadíssima. A gente também vai publicar depois no YouTube. Muito bom, Jimmy. Obrigada por tudo. Obrigado. E bem-vindo. Nos falamos aí. Obrigado. Estamos juntos. Um beijo grande para todo mundo. Tchau, querido. Obrigado. Tchau.